Gênesis, capítulo 1. A criação dos céus e da terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas, noite. E foram-se a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça a separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele. E assim foi. E ao firmamento Deus chamou céu. E foram-se a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: produza a terra os vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas que, segundo suas espécies, deem fruto que contenha a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo suas espécies e árvores que davam fruto que continha a sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazerem separação entre o dia e a noite, sirvam eles de sinais tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste, para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite, fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã, o quarto dia. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo suas espécies, e toda ave com asas, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos segundo suas espécies, gado, animais que rastejam e animais selvagens, segundo suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens, segundo suas espécies, e o gado, segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam, segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhes mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Gênesis, capítulo 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera, nesse dia ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. A formação do jardim do Éden, são essas as origens dos céus e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo.
E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim, para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim, ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que contorna toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, ali existem o bdélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion, este é o que contorna toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, este é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Como Deus formou a mulher, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem, para ver como lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe, então, uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis, capítulo 3. A tentação e a queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza, não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para se aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me deste, deu-me da árvore, e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso, serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo, andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E disse para o homem: porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Adão chamou Eva a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente.
E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden, para cultivar o solo, do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Gênesis, capítulo 4. Caim e Abel. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher, ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel e sua oferta, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso, Caim ficou furioso, e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. O primeiro homicídio. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E, enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais sua força, serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: a minha punição é maior do que a que posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença, serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome da outra, Zila. E Ada deu à luz Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zila também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo instrumento cortante de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila: dai ouvidos à minha voz, escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, e ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis, capítulo 5. A genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias que Adão viveu foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos, e gerou Quenã.
Depois que gerou Quenã, Enos viveu 815 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Quenã viveu 70 anos, e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Quenã viveu 840 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Quenã foram 910 anos, e morreu. Maalalel viveu 65 anos, e gerou Jarede. Depois que gerou Jarede, Maalalel viveu 830 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos, e morreu. Jarede viveu 162 anos, e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jarede viveu 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Jarede foram 962 anos, e morreu. Enoque viveu 65 anos, e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Matusalém viveu 187 anos, e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos, e morreu. Lameque viveu 182 anos, e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos, e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. E Noé tinha 500 anos quando havia gerado Sem, Cão e Jafé. Gênesis, capítulo 6. A corrupção do gênero humano. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e, dentre todas elas, tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então Deus disse a Noé: O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens, eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu a farás desta maneira: o comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura, de 50, e a sua altura, de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura, e na sua lateral porás a porta da arca, faze-a com andares, baixo, segundo e terceiro. Porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra, para destruir de debaixo do céu todo ser em que há fôlego de vida, tudo o que há na terra expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança, tu entrarás na arca, e contigo, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de todos os seres, farás entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo suas espécies, dos grandes animais segundo suas espécies, de todo animal que rasteja pela terra segundo suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares com vida. Leva todo tipo de alimento e armazena-o contigo, pois servirá de sustento para ti e para eles. Assim fez Noé, segundo tudo o que Deus lhe ordenara. Gênesis, capítulo 7.
Noé e sua família entram na arca. Depois disso, o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Leva contigo 7 casais de todos os animais limpos, o macho e sua fêmea, porém, dos animais que não são limpos, leva apenas um casal, o macho e sua fêmea. Leva também 7 casais das aves do céu, macho e fêmea, para que sua espécie se conserve com vida sobre a face de toda a terra. Porque, passados mais 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e exterminarei da face da terra todas as criaturas que fiz. E Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Os animais grandes, as aves e todo animal pequeno sobre a terra, dos limpos e dos que não são limpos, foram de 2 em 2 até Noé e entraram na arca, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. Passados os 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Aos 17 dias do 2º mês do ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E caiu chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé entrou na arca, juntamente com seus filhos Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles todo animal selvagem segundo sua espécie, todo gado segundo sua espécie, todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra segundo sua espécie e toda ave com asas, segundo sua espécie, todo pássaro e tudo o que tem asa. De 2 em 2, todas as criaturas em que havia fôlego de vida foram até Noé e entraram na arca. E os que entraram eram de toda a criatura, macho e fêmea, como Deus lhe havia ordenado, então o Senhor o fechou dentro. O dilúvio. Durante 40 dias o dilúvio veio sobre a terra, as águas aumentaram e levantaram a arca, que se elevou acima da terra. E as águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca vagava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e foram cobertos todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas prevaleceram 15 côvados acima dos montes, os quais foram assim cobertos. E morreu toda criatura que se move sobre a terra, tanto as aves como o gado, animais selvagens, todos os animais pequenos que vivem na terra e toda a humanidade. E morreu tudo o que tinha o fôlego do sopro de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca. Assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto o homem como os grandes animais, os animais que rastejam e as aves do céu, todos foram exterminados da terra, restaram somente Noé e os que estavam com ele na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Gênesis, capítulo 8. As águas do dilúvio diminuem. Deus lembrou-se de Noé, de todo o gado e de todos os animais selvagens que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As fontes do abismo e as janelas do céu se fecharam, e a chuva do céu se deteve. As águas foram recuando de cima da terra e, depois de 150 dias, haviam diminuído. A arca parou sobre os montes de Ararat no dia 17 do 7º mês. As águas foram diminuindo até o 10º mês, e os cumes dos montes apareceram no 1º dia do 10º mês. Noé solta um corvo e depois uma pomba. Ao final de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca, e soltou um corvo. Ele saiu da arca, mas ia e voltava enquanto não secavam as águas que cobriam a terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído sobre a face da terra. Mas a pomba não achou onde pousar a planta dos pés, porque as águas ainda cobriam a face de toda a terra. Então voltou para Noé na arca. Estendendo a mão, Noé segurou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou mais 7 dias e tornou a soltar a pomba para fora da arca. À tardinha, a pomba voltou para ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Então Noé soube que as águas haviam diminuído sobre a terra. Esperou ainda mais 7 dias e tornou a soltar a pomba, mas ela não voltou mais para ele. As águas que estavam sobre a terra secaram no 1º dia do 1º mês do ano 601. Então Noé tirou a cobertura da arca, olhou e viu que a face da terra havia secado. Aos 27 dias do 2º mês, a terra estava totalmente seca.
Noé e sua família saem da arca. Então Deus falou a Noé: sai da arca, juntamente com tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Traze para fora todos os animais que estão contigo, de toda criatura, tanto aves como grandes animais, e todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra, para que nela se reproduzam, frutifiquem e se multipliquem. Então Noé saiu, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E todo animal grande, todo animal rastejante e toda ave. Tudo o que se move sobre a terra, segundo suas famílias, saiu da arca. Então Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância, nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis, capítulo 9. Deus abençoa Noé e seus filhos. Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Todo animal da terra, toda ave do céu, tudo o que rasteja sobre a terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vós, são entregues nas vossas mãos. Tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento, bem como a planta verde, eu vos dei tudo. Mas não comereis a carne com sua vida, isto é, com seu sangue. Certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, eu o cobrarei de todo animal, como também do homem, sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas, frutificai e multiplicai-vos, povoai plenamente a terra e multiplicai-vos nela. Deus faz uma aliança com Noé. Deus também disse a Noé e seus filhos: faço agora minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todo ser vivo que está convosco, com as aves, com o gado e com todo animal selvagem, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, faço a minha aliança convosco, todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: este é o sinal da aliança que firmo entre mim e vós e com todo ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens, ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança, que firmei entre mim e vós e com todo ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar da aliança perpétua entre Deus e todo ser vivo de todas as espécies sobre a terra. Deus também disse a Noé: esse é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Noé planta uma vinha. Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Então, bebeu do vinho e embriagou-se, e ficou no dentro da sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai. E contou isso a seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa e puseram-na sobre os ombros, então, andando de costas, cobriram a nudez do pai, com os rostos virados, para não verem a nudez do pai. Quando Noé despertou do sono provocado pelo vinho, soube o que seu filho mais moço havia feito, e disse: maldito seja Canaã, ele será escravo de escravos de seus irmãos. E acrescentou: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus amplie o domínio de Jafé, e Jafé habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. E Noé viveu 350 anos, depois do dilúvio. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Obrigado por fazer parte do nosso canal. Ajudem o canal a crescer se inscrevendo, dando o like e compartilhando. Conto com você. Continuação no próximo vídeo. Te vejo lá.